O seu excesso de peso não é o seu inimigo. E aí você pode me dizer, mas eu não gosto de ser gordo, de ser gorda, eu não me sinto bem, isso abala minha autoestima, isso me traz problemas de saúde. Não tem como isso não ser o meu inimigo. E de fato, só você sabe o que você sente quando você para na frente do espelho. Só você sabe aquela sensação horrível de tentar fechar uma calça, espremer, apertar, murchar a barriga, fazer isso, fazer aquilo e não conseguir. Aquela sensação de olhar para o seu guarda-roupa, ver que ele está cheio e você tem uma sensação de que você não tem roupa para vestir. Não porque de fato não tenha, mas principalmente porque você não se sente bem em qualquer uma delas. Eu entendo que só você tem clareza, só você sabe realmente o quanto que o excesso de peso te causa de problemas, abala sua autoestima, sua autoconfiança, traz constrangimentos, traz dificuldades, problemas de saúde. Diante disso tudo, parece que o excesso de peso é o grande vilão, e eu estou aqui para dizer para você que não é. Meu nome é Lorival Lourenço, sou analista corporal e eu quero te dar um aviso agora. Não siga adiante neste vídeo se você não estiver preparado ou preparada para entender o que existe atrás do excesso de peso. Porque antes você poderia ser vítima dessa situação, mas se você seguir adiante nesse vídeo e descobrir o que está por trás do excesso de peso, você não será mais vítima, mas você pode se tornar cúmplice, porque saber, ter consciência do que existe, te dá também a possibilidade de resolver de uma forma definitiva. Então, se você tem consciência, sabe e decide não resolver, você se torna cúmplice. Mas se você realmente quer entender o que existe por trás do excesso de peso, então vem comigo. Para isso eu quero trazer aqui uma metáfora. Imagine que você está no deserto e você não vai encontrar água a uma distância, a um raio de 1000 quilômetros. Não tem água. E a única água que você encontra é uma água suja. Você não tem recipiente, você não tem utensílios, você achou apenas aquela porção de água suja. E não existe outra fonte de água nesse raio de 1000 quilômetros. Qual é a sua decisão? Você morre de sede, você olha para essa água e fala, ah não, ela está suja, não quero. Ou você entende que ela está suja, ela pode até te fazer mal, mas que ao mesmo tempo ela é necessária para a sua sobrevivência. Quantas outras metáforas a gente pode trazer nessa mesma linha, trazendo quanto que a necessidade de sobreviver é sempre maior do que qualquer outro desejo, opinião, posicionamento ou o que quer que seja. É sempre muito difícil colocar a necessidade de sobrevivência em segundo plano. Isso não é natural. Melhor dizendo, isso não é da nossa natureza. Nós já nascemos com um instinto de sobrevivência, buscando sobreviver. Isso faz parte de quem somos enquanto seres humanos. Agora eu quero trazer para você uma outra história e lá no final a gente vai amarrar todas essas metáforas, histórias para criar um sentido. Vamos imaginar que nós temos aqui a pequena Júlia, uma criança que passou por uma situação traumática, uma situação dolorosa e que isso realmente mexeu com essa menina. Ela sentiu uma dor extrema, ela teve uma experiência horrível e isso marcou a infância dessa menina. E a partir desse momento, ela teve muitas dificuldades. Até que um dia ela encontrou João, um amigo que trouxe para ela uma sensação de bem-estar. Trouxe para ela uma sensação de agora você está acolhida aqui. Eu sei, aquela dor foi ruim, aquela situação foi ruim. Naquela situação você se sentiu vulnerável, você se sentiu invisível, você se sentiu pequena, frágil, mas agora eu estou aqui. Agora eu estou do seu lado e eu vou proporcionar para você que você nunca mais passe por uma situação assim. Você nunca mais vai se sentir pequena, frágil, invisível, vulnerável. Nunca mais. Eu estarei do seu lado a partir de agora. E esse parece ser os votos de um amigo leal
de alguém que está presente ali, de alguém com quem você pode contar. E foi exatamente isso que a Júlia sentiu. Ela trouxe esse amigo para perto, eles começaram a conviver juntos e ela de fato não se sentiu mais tão vulnerável, tão invisível, tão sozinha. Ela não sentiu mais que a vida dela estava em risco, porque agora ela tinha o João ao lado dela, trazendo para ela tudo o que ela precisava. Chegou uma fase da vida que o João queria estar mais perto dela, ele queria aumentar essa relação, aumentar essa proximidade, e a Júlia não queria. Ela maltratava o João. Ela batia nele, ela xingava, ela mandava ele embora, ela agia da pior forma com o João e o tempo todo ele falava: eu sei que você está brigando, batendo, me xingando, me expulsando daqui, mas eu também sei que se eu realmente partir, se eu for embora, a sua vida vai estar em risco. E o João fala isso com um senso de responsabilidade muito presente ali. Ele sabe que nesse momento ele é responsável pela sobrevivência dela. Ele sabe que a presença dele traz para ela uma clareza, uma certeza de que ela não está invisível, frágil, vulnerável. Ela sabe, aliás, ele sabe que ele traz isso para ela. Nesse momento, qual é a sua opinião? O que esse João deveria fazer? Como que é, na sua perspectiva, esse comportamento da Júlia? Ela não quer ele por perto. Ela não deseja que ele esteja ali. Ela não gosta dele. Ela sente raiva. Ela sente nojo por ele. E ele permanece porque sabe que ela precisa dele para sobreviver. Aqui parece que é um relacionamento tóxico, abusivo, o que quer que seja, ou é uma parceria, um comportamento extremamente leal por parte do João. Pode ser que a Júlia esteja iludida e esteja tentando abrir mão de algo que é essencial, que é fundamental para ela. Pode ser que ela esteja enganada e tenha uma dependência emocional gigantesca com o João. Você pode trazer qualquer uma dessas perspectivas e muito provavelmente você estará certo. O ponto aqui é que o nome do João não é João. Na verdade, o João se chama excesso de peso. Agora eu quero te convidar a pensar sobre essa história da Júlia e do João, pensar sobre a água suja e entender: o excesso de peso está exatamente nesse lugar. O excesso de peso não é o seu inimigo, porque ele está aí, porque o seu corpo e a sua mente entende que ele é necessário para a sobrevivência. Veja só, a Júlia, quando passou por aquela experiência traumática na infância, ela se sentiu invisível. Ninguém notou a presença dela, ninguém estava ali por ela, ninguém quis pegar a Júlia no colo, abraçar ela e apertar e dizer: não precisa se preocupar, eu estou aqui por você. Não tinha essa pessoa naquele momento. O João chega e diz: eu sei que você está sentindo que ninguém está te vendo, e eu sei que alguém te ver é algo tão importante que significa a sua sobrevivência. Eu vou ficar junto com você. Assim disse o excesso de peso. Aqui eu quero que você pense na imagem de um bebezinho de 6 meses de idade, de 4 meses de idade. Se você deixa esse bebê em uma sala fechada, você vai embora e vai voltar só daqui 3 meses. O que acontece com essa criança? Infelizmente ela não vai sobreviver, porque essa criança não dá conta de se alimentar, de se aquecer, de se limpar, de se cuidar, de se locomover. Ou seja, essa criança precisa 100% da presença de alguém ali. Portanto, a ausência significa um risco à vida dessa criança, e essa criança sabe disso. Agora imagine que um evento traumático recupera na criança um pouco mais velha essa memória e expõe para ela dessa forma. Tá vendo? Você ainda não tem ninguém ao seu lado. Você ainda não tem ninguém que realmente esteja te enxergando e te vendo. O corpo e a mente, com toda a sua perfeição nesse momento, só pode fazer o quê?
Vamos resolver isso, portanto. Precisa ter alguém aqui, você precisa se mostrar, você precisa ser mais visível, você precisa aparecer mais diante das pessoas para que as pessoas possam finalmente te enxergar. Você não pode correr esse risco. E a forma com que o corpo vai fazer para que você seja mais vista, mais visível aos olhos do outro, é crescendo. Por isso, uma das utilidades do excesso de peso é justamente o destaque, se destacar, aparecer mais para o outro. Agora, uma outra coisa que o João descobriu, que o João sabia e que talvez você não tenha percebido aqui na história, é que aquele evento traumático que aquela criança passou pode se repetir. É um fato que causa muita dor e esse fato pode acontecer novamente, principalmente se essa menina mostrar as curvas do seu corpo. Se essa menina mostrar que ela já tem um corpo de mulher, se ela deixar que apareçam as suas curvas de um corpo de mulher, pode ser que ela corra um risco muito sério de repetir o fato muito doloroso. João chegou para ela e disse assim: eu não vou deixar que isso aconteça com você. Eu vou te proteger. Vem aqui que eu vou te abraçar e vou te esconder de todo mundo. Eu vou te esconder, primeiro, para que você não reviva uma dor intensa que você já vivenciou. Vem aqui, eu vou te esconder para que você não corra nem o risco de viver essa dor. E mais, quando eu te esconder, você estará protegida da possibilidade de ser rejeitada. Você estará protegida da possibilidade de ser excluída, de ser traída, de sofrer essa dor de que alguém ou alguma outra coisa se torne ou se mostre mais importante do que você. E o João pode ter pensado, ou você pode estar pensando, mas como que esse João pode proteger a Júlia de passar por aquela dor novamente? Apenas escondendo as curvas do corpo? Eventualmente sim, porque mostrar as curvas, mostrar que esse corpo é adulto, pode atrair alguém, pode atrair olhares, pode atrair interesses que dizem que essa pessoa que tem as curvas agora está correndo um risco. Quero abrir um parênteses para dizer que estamos falando da Júlia, mas se fosse Joaquim, seria exatamente a mesma coisa. Não é algo exclusivo para mulheres, isso é para qualquer ser humano. Fechando parêntese, João então cria uma camada de proteção ao redor da Júlia, para esconder o corpo adulto, para esconder as curvas, para não atrair aquela pessoa que pode lhe fazer mal. Inclusive, essa capa vai proteger de uma sensação de traição, de rejeição, de exclusão. E você pode me dizer, mas isso não é contraditório? Porque se a gente observar ao que anteriormente foi chamado de utilidade do excesso de peso, agora a gente está olhando para uma segunda utilidade que parece ser o oposto. Exatamente, uma utilidade não exclui a outra, porque não é sobre a utilidade em si, é sobre a origem. Depende muito da origem da dor daquela pessoa. Aquela primeira experiência traumática, dolorosa, difícil, pesada, ela trouxe uma invisibilidade, ela trouxe um lugar de ausência de importância, um lugar de solidão, de risco, ou essa dor trouxe essa pessoa para uma situação de exposição. Exposição a um risco que está atrelado ao fato dela ser quem ela é. Isso é muito sério. Um risco atrelado ao fato dela ser quem ela é e da forma como ela é. São origens diferentes e qualquer ser humano pode inclusive ter passado pelas duas situações e por fim acumular essas duas utilidades do excesso de peso. Mas percebe que em um lado João traz visibilidade, por outro lado João traz proteção. Lembrando que aqui eu estou usando o nome João, que significa excesso de peso no nosso contexto. Portanto, o excesso de peso ele pode trazer uma reação de estar se tornando mais visível aos outros
como uma forma de combater essa solidão, essa invisibilidade, esse vazio, e ao mesmo tempo, o excesso de peso pode estar servindo como uma camada protetora ao redor do corpo para esconder o corpo, para proteger o corpo de riscos que ele pode correr ali. E por último, lá naquela experiência traumática da infância, João chegou para Júlia e disse assim: você se sente fragilizada, mas você não será mais assim. O que isso quer dizer? A Júlia, enquanto criança, enquanto alguém frágil, enquanto alguém sem estrutura para carregar uma carga pesada, difícil, principalmente se for uma carga emocional, agora ela tinha alguém que fazia dela alguém forte, alguém que tinha estrutura, que tinha como carregar aquele peso, aquela carga toda. E aqui a gente está olhando para a terceira e última função do excesso de peso, chamada de força. O peso pode ser útil para trazer ao corpo a sensação de ser forte. E por que esse corpo precisa sentir que ele é forte? Porque muito provavelmente essa pessoa carrega cargas emocionais, peso de situações difíceis, de histórias, de condições que parecem não ter saídas, e essa pessoa se sente responsável por isso. Essa sensação de responsabilidade, ela chega ao ponto dessa pessoa sentir culpa caso ela queira abrir mão dessa responsabilidade. É aquela pessoa que tem uma extrema dificuldade de falar não. Às vezes ela não quer estar em uma posição, às vezes ela não quer carregar alguma coisa, mas a única saída é carregar. Porque se ela disser não, ela tem uma sensação de que ela está frustrando e decepcionando o outro profundamente. E isso traz uma sensação e um mal-estar terrível. Uma sensação e um mal-estar que faz parecer que a vida dela está em risco. Então, para proteger a sua vida, como uma iniciativa de sobrevivência, ela cresce, fica forte para dar conta de não frustrar e não decepcionar o outro, principalmente quando esse outro é alguém importante para aquela pessoa. Então, se eu tenho alguém importante na minha vida, alguém de quem eu dependa, inclusive, eu preciso não decepcionar essa pessoa. Porque a minha história me traz que se eu decepcionar essa pessoa, ela pode ir embora. E aí eu vou sofrer com isso e a minha sobrevivência estará em risco por conta disso. Para resolver esse dilema, portanto, eu preciso ficar forte. E aqui o corpo entende que ele necessita crescer para ter força, para carregar essas cargas, para dar conta de carregar tantas situações difíceis, tantos problemas e às vezes precisa ser forte para carregar tantas pessoas. Aqui talvez já fique claro para você que o excesso de peso não é o vilão da história. Talvez você tenha trilhado aí uma jornada em que ao longo de uma história você guerreou contra a balança, você brigou contra o excesso de peso e aqui você descobre que ele não é o vilão, na verdade ele é o seu aliado. O vilão é outra coisa. O vilão é essa solidão, essa sensação de vazio, essa sensação de ausência de conexão, essa ausência de quem está presente. Essa é a ausência que mais dói, inclusive. Isso, essa situação, essa realidade é o grande vilão que faz com que você precise ter um aliado como o excesso de peso. O grande vilão é o trauma que faz você acreditar que as pessoas que estão ao seu redor te oferecem risco e que as pessoas, inclusive aquela pessoa que pode se interessar por você, é um risco em potencial. A história, o trauma e a dor que te traz essa concepção é o verdadeiro vilão do seu excesso de peso. Porque essa situação faz com que você tenha a necessidade de que o excesso de peso te proteja e te esconda por trás dessa camada. Por fim, um outro grande vilão do seu excesso de peso pode ser justamente as bagagens que você carrega. Sejam as histórias, sejam as dificuldades, as situações difíceis, os problemas,
Os problemas de saúde e, de uma forma geral, são as pessoas, principalmente as pessoas adultas, que você precisa carregar nas costas. Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja fisicamente de alguma maneira. O excesso de peso em qualquer um desses casos está atuando como seu aliado na guerra pela sobrevivência. E a guerra pela sobrevivência sempre terá prioridade. Lembra naquela situação de que você não tinha água, ao raio de 1000 quilômetros, você aceitaria beber a água suja, mesmo que você não queira. Assim como você pode não querer o excesso de peso, mas precisar dele porque até aqui ele era a única forma de você sobreviver a essas situações, a esses ambientes, a essas histórias. E é por isso que eu disse que antes você poderia ser vítima, mas agora você está em uma posição que você precisa decidir se você é cúmplice ou se você, a partir deste momento, vai trilhar um caminho para resolver isso. Por fim, existem apenas 3 maneiras de você finalizar uma guerra: perdendo a guerra, ganhando a guerra ou saindo dela. Nesse nosso contexto, a sua guerra contra o excesso de peso só pode ser vencida de uma forma saudável e prazerosa quando você sai dessa guerra. Não estou aqui fazendo uma apologia ao excesso de peso, dizendo pode ficar com esse peso, que isso não é um problema. Não é isso que eu estou dizendo. O excesso de peso te traz um monte de outros problemas de saúde, disposição e tantas outras coisas. Eu estou dizendo que não é contra o peso que a guerra acontece. É contra essas outras situações que eu demonstrei aqui. E o melhor jeito de você finalizar essa guerra é levantando a bandeira branca e saindo dessa guerra, se dispondo a resolver essas situações que estão na base, que são as raízes do excesso de peso. Se você quiser resolver isso de uma forma bastante prática, rápida e intensa, na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar nele, preencher um formulário. Eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para a gente conversar sobre isso. Se você ainda quer entender um pouco mais sobre isso, deixe o seu like, o seu comentário aqui, que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as maneiras de sair dessa guerra. Parabéns para você que chegou até essa parte, que chegou até o final desse vídeo, teve a coragem de olhar para essa questão. É um prazer que você tenha chegado até aqui e para mim é um prazer poder compartilhar isso com você. Nos vemos na próxima.